الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Disse o Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele e que Allah o perdoe, e perdoe quem está dando a palestra e os ouvintes. Disse, o segundo fundamento é conhecer a religião islâmica com as evidências. E a religião islâmica é a submissão a Allah com o Tawhid, com a unicidade, e a obediência a Ele com as adorações, e o afastamento da idolatria e daqueles que a cometem. E a religião tem 3 níveis: o Islam, al-Iman, que é a fé, e o Ihsan, que podemos traduzir como a perfeição, ou chegar perto da perfeição. E cada nível tem os seus pilares. E os pilares do Islã são 5. O testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, e que Muhammad é o seu mensageiro. Depois, fazer a oração, pagar o zakat, jejuar o Ramadã e a peregrinação na casa sagrada. Desta aula que começamos, vamos nos aprofundar no segundo fundamento. Nas aulas passadas, nós nos aprofundamos no primeiro fundamento, que é o servo conhecer o seu Senhor, porque Allah Todo-Poderoso é o único na criação e não tem parceiros. Ele é o único que sustenta, que dá e que tira, o único que nos dá dádivas. E por tudo isso, por Allah ser o único em todas essas coisas, devemos também torná-lo único nas nossas adorações. Então, não se deve associar nem que a menor parte das adorações para outro que não seja Allah. Depois disso, o autor lembrou dos tipos de adoração que fazem com que você se aproxime de Allah Todo-Poderoso, mostrando que as adorações são um direito único de Allah. E desviar, por menor que seja, a adoração para outro que não seja Allah é considerado um ato de idolatria. Depois que o autor encerrou o primeiro fundamento, ele mencionou o segundo, que é o conhecimento da religião islâmica com as evidências. E a religião islâmica é a religião que Allah aprovou para seus servos. Disse Allah, louvado seja, na Suratul Maida, número 5, versículo 3, Hoje completei a religião para vocês. Tenho agraciado vocês generosamente e aprovei para vocês o Islã como religião. E esta é a religião que Allah não aceita outra além dela. Disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Imran, número 3, versículo 85, E quem desejar ou procurar outra religião que não seja o Islã, nunca será aceito dele, e na outra vida ele estará entre os perdedores. E é a religião de Allah, Todo-Poderoso. Disse Allah, louvado seja, no Corão Sagrado, a religião para Allah é o Islã. E Allah ordenou que nós entrássemos no Islã por completo, e não entrarmos no Islã com a base da escolha. A pessoa adota o que ela gosta e o que ela não gosta, ela abandona. Disse Allah, louvado seja, na Suratul Baqarah, número 2, versículo 208. Ó vocês que creram, entrem no Islã por completo e não sigam os passos do Satanás. De fato, ele é um inimigo claro para vocês. Entrar no Islã por completo exige do servo de Allah conhecer o Islã, conhecer as suas leis e os fundamentos, e as regras para que ele combata o eu interior, o mal que tem dentro dele, nesta vida, para ser do povo do Islã verdadeiramente e sinceramente. E este fundamento, o autor quis evidenciar o que é o Islã, que é a religião de Allah, a religião que Allah aprovou para os seus servos. Disse o autor, conhecer a religião islâmica com as suas evidências. Eu vou apontar agora para algo que falei nas aulas passadas, que as coisas da religião em geral, em relação à crença e à adoração, são questões e evidências em geral. Então, o Islã são várias questões e diferentes regras embasadas na evidência. E a evidência é, disse Allah, louvado seja,
e disse o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Essas são as nossas evidências. Este é o Islã. Tudo tem evidência ou do que Allah falou ou do que seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam falou. E isso que é exigido do servo de Allah, saber a sua religião com as evidências, e não conforme a sua própria cabeça, ou conforme opiniões, ou conforme experimentos, sonhos, ou contos, entre outras coisas. Das coisas mais tristes de se ver é ver pessoas religiosas que querem se aproximar de Allah com ações que não estão no Coran e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pessoa faz uma ação que ele viu nos sonhos, ou conforme algumas tentativas que ele fez, ou contos que ele ouviu, ou uma opinião que ele ficou impressionado, ou uma história que ele gostou, entre outras coisas que as pessoas utilizaram como evidência, que não está nem no Coran, nem na Sunna. E este é um grande erro que as pessoas cometem. A religião de Allah é o Islã, cuja fonte e referência é a evidência. E a evidência é, como dissemos, disse Allah e disse seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. E por isso disse o Sheikh Ibn Taymiyyah, que Allah tenha misericórdia dele, quem se separar da evidência, perdeu o caminho. E não há evidência, exceto pelo que foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Grandes palavras esta do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. E disse al-Imam Ibn Abi al-Izz, que Allah tenha misericórdia dele, como desejamos ter o acesso à base do conhecimento sem seguir o que foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso não é possível. Esta questão da evidência é algo que o muçulmano deve prestar muita atenção, pois se vir até você uma pessoa e disser, esta recordação de Allah é bonita, ou essa súplica é boa, e essa adoração é bom praticar, e você pergunta para esta pessoa que veio até você, qual a sua evidência? Ele responde, a evidência é que ontem eu tive um sonho e vi isso e isso. Diga a ele, me deixe e não fale mais dos seus sonhos. Se a pessoa apresentar um versículo do Alcorão ou um hadith, um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam correto, então que fique à vontade para falar. Já se a pessoa vir te trazer como evidência um sonho, um conto, ou dizer, eu experimentei e tal pessoa também experimentou, e eu e meus sheikhs fizemos várias tentativas até chegar a esta conclusão. Tudo isso não é a base da religião. A religião está baseada em disse Allah e disse o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Tem que ter essas evidências. Por isso que o autor, nesta parte do livro, neste segundo mandamento, disse o conhecimento com as evidências, pois sem as evidências nós nos perdemos e saímos da senda reta. Disse Allah, louvado seja, na Suratul An'am, número 6, versículo 153. E esta é a minha senda reta. Então sigam-a e não sigam outros caminhos, para que estes não o desviem do caminho dele. Isto é o que ele instituiu para vocês, para que sejam tementes. Aquele que se apega à evidência, o livro de Allah e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não há como se separar do caminho correto. E podemos observar que o autor usou este modelo no livro dele. Quando ele diz que devemos fazer algo, ele lembra um versículo do Alcorão e lembra o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o contrário também, quando nós somos proibidos de fazer algo, não podemos fazer algo, ele também apresenta uma prova do Alcorão Sagrado e o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma evidência da Sunnah. E é neste ponto que você consegue identificar um livro de autores islâmicos conforme a Sunnah. E autores inovadores não apresentam o livro desta forma. Os autores islâmicos da Sunnah lembram das evidências do Corão e da Sunnah. Já os autores que fazem inovações lembram de outras evidências que não estão no Alcorão nem na Sunnah. Ou ele pega evidências de sonhos, da própria cabeça, de contos,
de frases famosas de pensadores, entre outras coisas. Por isso, o autor afirmou: o conhecimento da religião islâmica é com as evidências. Portanto, todo grande sábio do Islã utiliza como evidências os versículos do Alcorão Sagrado ou hadith, os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Continuando a fala do autor do livro, ele disse que o Islã é a submissão a Allah com o Tawhid, a unicidade, e a obediência a Ele com as adorações, e o afastamento da idolatria e daqueles que a cometem. Este é o Islã. E todos nós devemos decorar esta definição. Ela é uma incrível definição e uma definição geral. Vamos refletir esta definição que você terá um enorme benefício sobre o que é o Islã. A palavra Islã, como dizem os grandes sábios, inclui duas coisas na base de suas evidências. A primeira, al-istislam, que quer dizer submissão, e as-salama, livre de. Nós vamos já explicar as duas definições. Então, primeiro vamos explicar as-salama. As-salama é a submissão a Allah com o Tawhid, a unicidade, no sentido de que sua religião e suas adorações estejam livres de idolatria e sinceras e puras. O objetivo é apenas Allah Todo-Poderoso, livre daquilo que anula suas ações, livre do que as corrompe. E as características das ações devem ser limpas e puras, e a sinceridade. E as características das ações devem ser limpas, puras e sinceras. O único objetivo é fazer estas ações para Allah, louvado seja. Isso quer dizer que se alguém vier para praticar as regras de Allah, como a oração, ou o jejum, ou a sadaqa, que é a doação, ou a súplica, ou o sacrifício, e ele faz, porém, a intenção desta pessoa, ela objetiva outro que não seja Allah, o Islã desta pessoa se tornou para outro que não seja Allah. Então ele tornou parceiros com Allah e saiu da as-salama. Porque o Islã está baseado no livramento da idolatria, do que anula suas ações, anula sua religião, sua fé. Então deve-se estar livre de todas estas coisas, e não se livra destas coisas a não ser com a pureza das ações, sinceridade de forma que as ações sejam direcionadas para Allah único, não tornar com Allah parceiros. Por isso que o autor disse: o Islã é a submissão a Allah único, com o Tawhid, a unicidade. Quer dizer direcionar todas as suas adorações com sinceridade apenas para Allah. Portanto, Allah não aceita as ações de seus servos se não forem direcionadas somente a Ele e se forem sinceras. O único objetivo é fazer estas ações para Allah, louvado seja. Isso quer dizer que se alguém vier para praticar as regras de Allah, como a oração, ou o jejum, ou a sadaqa, que é a doação, ou a súplica, ou o sacrifício, e ele faz, porém, a intenção desta pessoa, ela objetiva outro que não seja Allah, o Islã desta pessoa se tornou para outro que não seja Allah. Então ele tornou parceiros com Allah e saiu da as-salama. Porque o Islã está baseado no livramento da idolatria, do que anula suas ações, anula sua religião, sua fé. Então deve-se estar livre de todas estas coisas, e não se livra destas coisas a não ser com a pureza das ações, sinceridade de forma que as ações sejam direcionadas para Allah único, não tornar com Allah parceiros. Por isso que o autor disse: o Islã é a submissão a Allah único, com o Tawhid, a unicidade. Quer dizer direcionar todas as suas adorações com sinceridade apenas para Allah. Portanto, Allah não aceita as ações de seus servos se não forem direcionadas somente a Ele e se forem sinceras. E disse Allah no hadith al-Qudsi: eu sou o mais rico e não tenho necessidade alguma de ter parceiros. Então quem fizer ações e associar algo a mim,
eu certamente o abandonarei com sua idolatria. Hadith que está no Sahih al-Muslim. Ou seja, as ações desta pessoa serão rejeitadas. Portanto, o verdadeiro Islã é se submeter apenas a Allah, unicamente, com o Tawhid, ou seja, todas as suas ações devem estar livres da idolatria e direcionadas apenas para Allah, louvado seja. Depois o autor diz, e a obediência a ele com as adorações, a obediência a Allah e seu mensageiro, como disse Allah, louvado seja no Alcorão Sagrado, e quem obedece ao mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, terá obedecido a Allah. Portanto, este é um outro significado do Islã, seguir as ordens de Allah e não desobedecê-lo. E sua característica deve ser a mesma que Allah deu para os crentes no final da Surah Al-Baqarah. Na última página, Allah fala sobre as pessoas de fé. Allah diz, e disseram, escutamos e obedecemos. Este é o muçulmano, ouve e obedece. Depois o autor continua falando do Islã e diz que o Islã é o afastamento do shirk, da idolatria e daqueles que a cometem. E não é um verdadeiro muçulmano quem não praticar isso. Disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Mumtahina, número 60, versículo 4. Tivestes um excelente exemplo em Abraão e naqueles que o seguiram, quando disseram, de fato, estamos dissociados de vocês e daquilo que vocês adoram além de Allah. Nós negamos vocês e iniciará entre nós uma animosidade e aversão até que vocês creiam em Allah unicamente. Este versículo é um anúncio claro do afastamento de duas coisas, a idolatria e as pessoas que cometem idolatria. Portanto, o afastamento da idolatria e das pessoas que a cometem faz parte do Islã. Portanto, devemos aprender bem sobre estes conceitos que definem o Islã. Continuando a fala do autor sobre a religião islâmica, ele disse que a religião islâmica tem 3 níveis. O nível do Islã, o nível do Iman, da fé, e do Ihsan. E o maior nível é o Ihsan. Depois vem o Iman, a fé, e depois vem o Islã. E todo muçulmano deve conhecer bem sobre cada nível. E se você quiser saber verdadeiramente sobre cada nível, leia o hadith famoso do anjo Gabriel, narrado por Umar ibn al-Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele, que disse, um dia ele, Umar ibn al-Khattab, e outras pessoas estavam sentados na companhia do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e aproximou-se dele um homem com roupa de resplandecente brancura e tinha cabelos intensamente pretos. Não se notava nele sinais de que tivesse viajado, e ele não conhecia nenhum de nós. Ele sentou-se em frente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apoiando os joelhos contra os do profeta e pondo as mãos sobre as pernas dele. Disse, ó Muhammad, me informe sobre o Islã. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu-lhe, o Islã exige que prestes testemunho que não há divindade a não ser Allah e que Muhammad é o seu mensageiro, que faça a oração e que pague o zakat, que jejue no mês do Ramadã e que faça a peregrinação à casa sagrada, se tem meios para isso. O homem disse, você falou a verdade. Umar ibn al-Khattab disse, nós ficamos surpresos porque o homem perguntava e logo confirmava que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou a verdade. O homem voltou a perguntar, fale-me sobre a fé. E o profeta respondeu-lhe que creia em Allah, em seus anjos, seus livros, seus profetas, no dia do juízo final e crer na predestinação, sendo ela boa ou ruim. Disse o homem, você falou a verdade. Fale-me agora sobre o Ihsan. O mensageiro de Allah respondeu que adore a Allah como se estivesse o vendo, pois se você não o vê, ele te vê. O homem disse, você falou a verdade. Disse o homem, me informe sobre a hora, o dia do juízo final. Disse o profeta, quem está sendo interrogado disso
não tem melhor conhecimento de quem está fazendo a pergunta. O homem insistiu e disse: me informe sobre os seus sinais. Disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: será quando a escrava der à luz a sua própria senhora e ver o descalço, o pelado, o desamparado, os cuidadores de ovelha competindo entre si na construção do mais alto edifício. Depois este homem se foi. Omar está falando, eu esperei um pouco, então ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, me perguntou: você sabe quem era aquele que me perguntava? Eu disse: Allah e o seu mensageiro sabem melhor. Ele disse: este era o anjo Gabriel. Ele veio para ensinar a religião a vocês. E esse hadith está no Sahih al-Muslim. Preste atenção no final do hadith, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: para ensinar a religião para vocês. E a religião são os 3 níveis que falamos. Os mesmos que aparecem no hadith, que é o Islam, a fé e o Ihsan. Todos estes níveis foram explicados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam neste hadith. E este hadith é considerado o hadith mais amplo sobre a explicação do que é a religião. E por isso que alguns sábios chamavam este hadith de mãe da Sunnah, igual a Surat al-Fatiha, que é chamada a mãe do Coran. A Surat al-Fatiha foi chamada de mãe do Alcorão Sagrado porque reuniu os conhecimentos do Alcorão Sagrado. Quer dizer que tudo o que foi revelado no Coran detalhadamente foi revelado na Surat al-Fatiha no aspecto geral. Por isso que este hadith também foi chamado de mãe da Sunnah, porque reuniu de uma forma geral tudo o que foi revelado em outros hadith. E muitos dos sábios recomendam decorar este hadith, até mesmo as pessoas sem muito conhecimento. E aquele que não consegue decorar pode repetir este hadith 20, 30, 40 vezes até decorar. Este hadith do Jibril, do anjo Gabriel, é um hadith magnífico, e nele o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostrou os níveis da religião islâmica, na ordem crescente. O Islam, depois o mais alto que o Islam, o Iman, que é a fé, e o mais alto o Ihsan. E o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou sobre o que é o Islam? Ele disse no hadith: testemunhar que não há outra divindade a não ser Allah, que é o Tawhid, que é a base da nossa religião. Depois, e que Muhammad é o seu mensageiro, no sentido que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam divulgou a mensagem para nós, então devemos obedecê-lo. Como disse Allah no Corão Sagrado: e não enviamos um mensageiro a não ser para ser obedecido. Depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lembra das regras mais importantes do Islam: fazer a oração, pagar o zakat, jejuar o Ramadã e fazer a peregrinação na casa sagrada para quem tiver condições para ir para esta peregrinação. Em outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o Islam foi construído sobre 5. O testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad é o seu mensageiro. E fazer a oração, e pagar o zakat, e o jejum do Ramadã, e a peregrinação à casa sagrada. Esta é a explicação do Islam, explicação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois ele explicou sobre a fé. Ele disse: crer em Allah, seus anjos, seus livros, seus profetas e o dia do juízo final e a predestinação sendo boa ou ruim. E estes 6 pilares, estas 6 crenças, ficam no coração. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou o Islam com as leis que são visíveis no sentido que as pessoas conseguem ver. E a explicação da fé são as crenças que não são visíveis, ficam no coração. A pessoa não consegue ver a sua fé. E com isso, dá para você saber o significado do Islam e da fé, e a diferença do crente e do muçulmano. Na Surat al-Ahzab, por exemplo, está separado quando Allah diz os muçulmanos e muçulmanas, os crentes e as crentes.
Portanto, há diferença. Se alguém te perguntar qual a diferença de crente e muçulmano, o que você responde? No hadith de Jibril, o anjo Gabriel, fica claro, você responde, o muçulmano é aquele que cumpre com as leis de Allah que são visíveis. Há pessoas que cumprem com as leis de Allah que são visíveis, porém no coração delas ocorre o contrário das adorações. Ela não acredita no que ela está fazendo. Esta pessoa então é chamada de hipócrita. Não tem fé no coração. Disse Allah, louvado seja, na Sura dos Hipócritas, número 63, versículo 1. Quando os hipócritas vêm até você, ó Muhammad, eles dizem, nós testemunhamos que você é mensageiro de Allah. E Allah sabe que você é o mensageiro dele. E Allah testemunha que os hipócritas são mentirosos. Em outro versículo também sobre os hipócritas, Allah diz na Surah Al-Baqarah, número 2, versículo 14. E quando eles encontram aqueles que creram, eles dizem, nós cremos. Porém, quando estão sozinhos com os seus demônios, dizem, certamente estamos convosco. Nós estávamos apenas zombando. Em outro versículo sobre os hipócritas, Allah diz, Yura'una nas. Eles fazem com que as pessoas vejam o que estão fazendo. Fazem só para os outros olharem ou falar bem delas. Então, voltamos à pergunta, quem é o muçulmano? O muçulmano é aquele que cumpre com as leis de Allah naquilo que é visível para as pessoas. E ele tem no coração uma fé que deixa seu Islã correto. Não é necessário que seu coração seja repleto de fé. Ele deve ter a quantidade de fé que faz com que o seu Islã seja correto. E qual é a quantidade de fé que faz com que o Islã da pessoa esteja correto? É a quantidade que faz com que a pessoa não tenha dúvidas sobre os pilares da fé que aparece no hadith de Jibril, anjo Gabriel. Estes pilares são a crença em Allah, seus anjos, seus livros, seus profetas, o dia do juízo final e a predestinação, sendo boa ou ruim. Se a pessoa tiver alguma dúvida, não acreditar em algo destes pilares, sua fé estará incompleta e a pessoa estará caindo em renegação e suas ações se anulam. E Allah disse na Surah Al-Ma'idah, número 5, versículo 5. E quem renega a fé, a crença, seus atos serão anulados, e no dia do juízo final estará entre os perdedores. Portanto, a pessoa deve ter uma fé que chamamos de al-iman al-jazim, que é a pessoa ter uma fé determinada, sem dúvidas, incertezas e nem desvios. Há um nível maior que o Imam al-Jazim chamou de al-iman al-rasikh, que podemos dizer como a fé estabelecida firmemente. Então, não é uma condição para ser muçulmano, é um nível acima do nível que falamos acima, que é a fé do povo da fé, do Iman. É a fé daqueles que estão acima do grau do muçulmano, das pessoas crentes. Portanto, o muçulmano é aquele que pratica as leis de Allah que são visíveis e ele tem uma fé que faz com que seu Islã seja correto. Agora a pergunta, quem é o crente? Lembrando que a palavra crente em árabe é mu'min, que vem do iman, que significa a fé. Então, quem é o crente? Respondemos a esta pergunta também com o hadith de Jibril, do anjo Gabriel, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam definiu o que é a fé. Ele disse, crer em Allah, seus anjos, seus livros, seus profetas, o dia do juízo final e a predestinação, sendo ela boa ou ruim. Então você responde, o crente é aquele que confirmar a fé no seu coração. E o que é conhecido por todos? E o que é conhecido por todos é que, para que a fé se confirme no seu coração, seu corpo deve fazer as ações corretas conforme a sua fé que está no seu coração. Por isso os sábios dizem, todo crente é muçulmano, porque quando a fé está no coração, a pessoa praticará, será submissa a Allah. Porém, todo muçulmano é crente, quer dizer, todas as pessoas que fazem as ações que estão dentro das leis de Allah, quer dizer,
que ela confirmou a fé no coração dela? Disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Hujurat, número 49, versículo 14. Disseram os beduínos: nós cremos. Diga, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vocês ainda não creram, porém digam, nós nos tornamos muçulmanos e a fé ainda não entrou nos nossos corações. Quer dizer que ainda eles não tinham atingido o nível da fé. Certo dia, Sa'ad, que Allah esteja satisfeito com ele, estava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e estava dando alguns presentes. Então Sa'ad perguntou: por que você não deu o presente para tal pessoa? E eu, Sa'ad falando, e eu o vejo como crente, esta pessoa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não deu presente. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: crente ou muçulmano? Então, por que ele falou isso? Porque o nível do Islã é menor que o nível da fé. A fé é maior que o Islã. O nível da fé é maior que o Islã. Portanto, se você sabe que um nível é maior que o outro, você sabe que para obter o maior nível, deve-se confirmar o nível que está abaixo, o primeiro nível. Por isso, todo crente é muçulmano, porém nem todo muçulmano é crente. Então, quem é crente? Aquele que confirma a fé no seu coração e esta fé se estabelece firmemente com ele. E quem o seu corpo agir conforme a sua fé será um crente. O corpo acompanha as vontades do coração. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: no coração há um coágulo. Se ele ficar correto, todo o corpo fica. E se o coração se corromper, todo o corpo se corrompe. E este é o coração. Então, se o coração se encher de fé, todo o corpo fica correto, se conserta. E disse Abu Hurairah, que Allah esteja satisfeito com ele: o coração é um rei, e o restante do corpo é seu exército. Então, se o rei estiver bem, o exército também estará. E se o rei estiver ruim ou falhar, o exército também estará ruim, falhará. O Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Allah tenha misericórdia dele, lembrou desta fala no livro dele e disse que o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mais preciso do que as palavras de Abu Hurairah, que Allah esteja satisfeito com ele. Porque o rei pode fazer com que parte do exército fique bem e a outra ruim. E o rei corrompe ou corrige alguns de seu exército. Já o coração não tem isso. Se o coração estiver correto, todo o restante do corpo estará correto, acompanhando o coração, porque o corpo não se separa do desejo do coração. E com isso sabemos que se o coração confirmar a fé e encher-se de fé e estabelecer-se firme na fé, o restante do corpo estará correto, acompanhando o coração. E este é o significado do que os sábios dizem, que todo crente é muçulmano, porém nem todo muçulmano é crente. Depois destes dois níveis, o Islã e o Iman, a fé, vem um nível maior, que é o nível do Ihsan. Al-Ihsan vem das palavras excelência, perfeição, acurácia. E o que é o Ihsan, que é o nível mais elevado da religião? Perguntou Jibril no hadith que vimos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: me informe sobre o Ihsan. Respondeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o Ihsan é você adorar a Allah como você estivesse o vendo, e se você não o vê, então ele te vê. Quer dizer que nas adorações você deve estar neste estado, concentrado, submisso, humilhado, sentir ao fazer uma adoração como se estivesse vendo Allah. E se você não o vê, ele te vê. E quando o servo de Allah chega a este nível, ele consegue atingir a excelência nas adorações e você será muhsin. Muhsin, que é um muçulmano com a característica de ihsan, que falamos agora. E este nível estava presente em muitos daqueles que vieram antes de nós, das primeiras gerações. E nessas últimas gerações é muito difícil encontrar esta característica. Como disse Allah na Surat Al-Waqi'ah, número 56, quando Allah fala sobre o nível daqueles que estão mais próximos a Ele. Allah diz nos versículos 13 e 14: haverá um grande número de pessoas
que têm esta característica de ihsan, pertencente às primeiras gerações, e poucas pertencentes às últimas gerações. Versículo 13 e 14 da Surah Al-Waqi'a. E não é porque o versículo fala que haverá poucos muhsinin, que tem ihsan nas últimas gerações, que a pessoa vai relaxar, ficar desestimulada. Porém, a pessoa deve se esforçar para chegar no nível do ihsan e pedir para que Allah o ajude. Disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Ankabut, número 29, versículo 69. E aqueles que se esforçaram fortemente pela nossa causa, nós, Allah, os guiaremos para o nosso caminho. E Allah está com os muhsinin, que são as pessoas que têm ihsan. Portanto, a pessoa deve se esforçar para alcançar e confirmar o nível de ihsan. E a coisa mais importante para se chegar ao ihsan é o conhecimento de Allah Todo-Poderoso. Você saber sobre Allah Todo-Poderoso. Saber dos seus nomes, atributos, as suas características supremas e o que Allah permitiu que soubéssemos sobre ele, que está descrito no Alcorão Sagrado e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, quanto maior o conhecimento do servo sobre Allah, maior será a confirmação da fé no coração deste servo e estabelece-se a firmeza no coração desta pessoa e chega-se assim ao ihsan. Portanto, o ihsan é, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você adorar a Allah como se estivesse o vendo. E se você não estiver o vendo, ele está te vendo. E com este hadith do Jibril, soubemos as definições de Islam, Iman, que é a fé, e Ihsan. Soubemos também as definições de Mu'min, que é crente, Muslim, muçulmano, e Muhsin, que vem de Ihsan. Um dos sábios atuais deu um ótimo exemplo que esclarece sobre estes três níveis. Ele fez 3 círculos, um círculo pequeno, depois em volta deste círculo pequeno, um círculo maior, e em volta deste círculo, um outro círculo maior ainda, que é maior que todos os outros 2. E disse, Al-Ihsan é este círculo pequeno que está no meio, e o Iman, a fé, é o círculo que está em volta do pequeno, e o Islam é o maior dos círculos. Quando a pessoa entra no círculo da religião, onde ela entra? No Islã, quando ela começa a praticar. Depois, ele começa a se aprofundar e a pessoa confirma a fé. E a fé dela fortalece no coração dela. E a pessoa se estabelece firme. Então, esta pessoa entrou no segundo círculo, que é o círculo da fé. Depois, a pessoa se fortaleceu mais ainda. Se aproximou mais de Allah, fez muitas adorações, até que começou a adorar a Allah como se tivesse o vendo. Então esta pessoa chegou ao nível do ihsan. A pessoa que está no círculo do ihsan, está também no círculo do iman, que é a fé, e do Islam. E por isso, todo muhsin é crente e muslim, muçulmano. E não é todo muçulmano que é crente. E não é todo crente que é muhsin. Portanto, se a pessoa sai do círculo do ihsan, ela está no círculo do iman, da fé. Se ela não estiver no círculo da fé, ela estará no círculo do Islam. E se a pessoa não estiver no círculo do Islam, não estará senão na renegação da fé. A pessoa que estiver fora destes círculos, ela estará no inferno para sempre. Estes são os níveis da religião. O autor lembrará detalhadamente de cada nível. Estudaremos profundamente, inshallah, nas próximas aulas sobre cada nível. Só lembrando, os pilares do Islã são 5, os pilares da fé são 6, e o pilar do ihsan é apenas 1. Finalizando sobre os níveis da religião, estes níveis foram lembrados na palavra de Allah, louvado seja, na Surah Fatir, número 35, versículo 32. Então fizemos herdar o livro a quem elegemos dentre os nossos servos, e entre eles há aqueles que são injustos com eles mesmos, e entre eles os moderadores,
e entre eles os mais avançados nas ações com a permissão de Allah. Esta é a magnífica graça. No versículo seguinte, Allah diz: jardins de residência perpétua, dos quais eles entrarão. Neste versículo que Allah diz, entrarão. Quem são estes que entrarão? São os 3 tipos de pessoa do versículo anterior. Os injustos com eles mesmos também entram no paraíso, ou apenas as outras 2 categorias, os moderados e os avançados na adoração. Primeiro, devemos entender o que é a injustiça com você própria. Quando é lembrado isso no Alcorão Sagrado, tem 2 significados. O primeiro, a pessoa que comete renegação e idolatria. O segundo, a pessoa que comete pecados e desobedece a Allah, porém, estes pecados não levam a pessoa à renegação da fé. Então, voltamos ao versículo. O primeiro tipo de pessoa, que são aqueles que são injustos com eles mesmos, são aqueles que renegaram a fé e caíram na idolatria, ou são as pessoas que cometeram pecados sem cair na renegação e na idolatria. Se dissermos que o significado do tipo das pessoas que injustiçaram a si mesmas, caindo na renegação da fé e na idolatria, então este grupo de pessoas não entra no paraíso, pois o renegador da fé não entra no paraíso. Como disse Allah, louvado seja, no Corão Sagrado, não se abre para eles as portas do céu e não entram no paraíso. E se falarmos que o significado daqueles que injustiçaram a si próprios foram aqueles que cometeram muitos pecados, sem cair em renegação da fé, essa pessoa então entra no paraíso ou não? Sim, mas a pessoa terá que entrar em um lugar antes de entrar no paraíso. A pessoa passará uma fase de castigo no inferno, como veio em muitas evidências do Alcorão Sagrado e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que quem acreditar em Allah único e desobedecê-lo, passarão primeiro pelo inferno, depois pelo paraíso. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos mostrou a característica que faz eles saírem do inferno. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se Allah permitir que eles saiam, o fogo fará com que morram. Depois estarão como carvões. Depois sairão do inferno em grupos e serão colocados no rio do Firdaus, um lugar no paraíso. Então as pessoas reviverão com a água deste rio, então germinarão como germina o grão na corrente embrionária. Este hadith está no Sahih al-Bukhari e Muslim. Então estas pessoas que injustiçaram a si mesmas, porém não renegaram a fé e não cometeram idolatria, elas passarão pelo inferno para se limparem e purificarem. Depois irão para o paraíso. Já o renegador da fé, o idólatra, fica no inferno para sempre, pois o mal da idolatria não é limpo com o inferno. Portanto, qual é o sentido do versículo quando fala daqueles que injustiçaram a si mesmos? É só nós lermos os versículos seguintes. Vamos começar pelo primeiro versículo que falamos, na Surat Fatir, número 35, versículo 32. Então fizemos herdar o livro a quem elegemos dentre os nossos servos, e entre eles há aqueles injustos com eles mesmos, e entre eles os moderados, e entre eles os mais avançados na adoração ou nas boas ações, com a permissão de Allah. Esta é a magnífica graça. Depois Allah diz: jardins de perpétua residência, dos quais eles entrarão, onde serão enfeitados com braceletes de ouro e pérolas, e suas vestimentas serão de pura seda. E dirão: louvado seja Allah, que nos livrou da tristeza. De fato, nosso Senhor é perdoador, multiplicador de recompensa. Em virtude de sua graça, alojou-nos na morada eterna, onde não nos atingirá a fadiga, nem nos atingirá o desânimo. E aqueles que renegaram terão o fogo do inferno, não serão condenados a morrer, não serão condenados à morte. E em nada lhes é aliviado do castigo. Assim castigamos todo ingrato. E eles gritam alto:
Ó nosso Senhor, nos tire para que possamos fazer boas ações diferentes das que fazíamos. Mas nós, Allah está dizendo, não demos tempo de vida suficiente para que pudessem receber a admoestação, então provem o castigo, e não há socorro para os injustos. O injusto deste versículo é o mesmo do primeiro versículo? Não. Os injustos do primeiro versículo são os que fizeram grandes pecados, porém não cometeram idolatria. Isso é bem claro. Os moderados, quem são? São aqueles que fizeram o obrigatório e deixaram o que era ilícito. Os avançados na adoração, quem são? Ou nas boas ações? São aqueles que, além de fazer o que é obrigatório e deixar o que é ilícito, competiram para fazer mais boas ações e para fazer aquilo que é desejável. Não só competir com as outras pessoas, ou ele mesmo se incentiva para que faça mais boas ações a cada dia. Ele está sempre querendo fazer mais boas ações. E os sábios dizem que os avançados na adoração e os moderados, os dois entrarão no paraíso de primeira, sem serem castigados. Porém, o nível deles no paraíso é diferente. Os avançados na adoração têm um nível maior do que os moderados. Já aquele que injustiçou a si mesmo, fez boas ações, porém suas más ações superaram as boas ações, também entram no paraíso. Porém, esta pessoa passa uma fase de limpeza e purificação no inferno, depois que ela entra no paraíso. Portanto, o versículo que fala jardins de residência perpétua, dos quais eles entrarão, abrange as três pessoas do versículo 32 da Surat Fatir, número 35. As três pessoas são os que injustiçaram a si mesmos, ou seja, que cometeram pecados, que superaram as suas boas ações, porém não cometeram idolatria, os moderados e os avançados na adoração. Porém, as duas últimas categorias entram diretamente no paraíso. Pedimos a Allah que todos nós façamos parte dessas duas últimas categorias. Portanto, tiramos uma grande lição disso sobre a unicidade. A unicidade, se for confirmada pelo servo de Allah, faz com que ele seja proibido de entrar no inferno. Se o servo de Allah confirmar a unicidade de Allah, porém fez grandes pecados e não se arrependeu, suas más ações superam as boas. A pessoa entrará no inferno, porém, como ela confirmou a unicidade de Allah, ela será proibida de ficar para sempre no inferno. Então isto demonstra como é importante nós estudarmos a unicidade de Allah. Encerramos por aqui a nossa aula e nas próximas aulas, inshallah, será explicado sobre cada nível da religião islâmica em detalhe e seus pilares. Pedimos a Allah, o generoso, Senhor do magnífico trono, de beneficiar a nós todos com o que Ele nos ensinou e que Allah torne o que aprendemos uma prova a nosso favor e não contra nós, e que Allah nos torne pessoas que se orientaram e que ajuda as outras a se orientar, e que Allah nos torne daqueles que ouvem as palavras de Allah e do seu mensageiro e seguem da melhor forma. Ó Allah, nos ajude e não ajude aqueles que estão contra nós, e nos dê a vitória e não dê a vitória daqueles que estão contra nós, e nos guie e facilite a orientação para nós, e nos dê a vitória sobre aqueles que querem tomar o que é nosso. Ó Allah, nos torne pessoas agradecidas a Ti, nos torne pessoas que recordam de Ti, e nos torne pessoas que voltam para você arrependidos, obedientes a Ti. Ó Allah, aceite nosso arrependimento e limpe nossos pecados e atenda nossas súplicas e nos deixe firmes no seu caminho e faça com que nós... Ó Allah, nos torne pessoas agradecidas a Ti, nos torne pessoas que recordam de Ti e nos torne pessoas que voltam para você arrependidos, obedientes a Ti. Ó Allah, aceite nosso arrependimento e limpe nossos pecados e atenda nossas súplicas e nos deixe firmes no seu caminho e faça com que nossas línguas falem coisas boas, extraia o rancor e a maldade dos nossos corações. Ó Allah, nos perdoe
e perdoe nossos pais, nossos sheiks, os muçulmanos e muçulmanas, os crentes e as crentes, os vivos entre eles e os mortos, pois você é o perdoador, o misericordioso, e Allah, louvado seja, sabe mais. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.